Boa noite. Vamos adorar o nosso Deus? E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Amém? Ele é o único Deus que existe nos céus e na terra. É nisso que nós cremos. Amém? Amém. E não há nada que possa te impedir de chegar diante desse único Deus. Nada. Que possam ficar entre mim, Senhor, e teu amor. O meu pecado foi para
exaltado em cada passo que demos. Aleluia por esse louvor e podemos glorificar o nosso Deus. E enquanto eu adorava a Deus, eu pensava tanto em Deus ali, em tanta bondade e misericórdia que teve e tem na minha vida. Eu adorava a Deus, Ele exaltado, e pensando o que me motiva a viver todos os dias. E a conclusão que eu chego sempre é Deus. É Deus. Quem de nós que conhece a Deus sabe o quão é bom amar esse Deus. Mesmo algumas vezes nós não sentindo, nem sempre nós vamos estar sentindo, né? Mas o amor, ele permanece, né? Porque o amor, mais do que um sentimento, é uma decisão que nós decidimos amar a Deus. E Deus um dia decidiu amar a nós, não por sentimento, porque por sentimento Ele colocaria só a ira dele sobre nós. Mas o amor nos leva Ele a nos perdoar, a Jesus morrer por nós, né? Então glória ao Senhor por esse amor. Pai, em nome do Senhor, eu quero glorificar a Ti, por podermos adorar o Senhor em espírito e verdade, com liberdade e expressão dos nossos pensamentos e orações. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos aceita como adoradores.
e nos ministra aos nossos corações com o Teu Espírito Santo no meio do louvor, com canções inspiradas e principalmente com a Tua palavra cantada e pregada. Obrigado, Pai. Fala conosco, a mim e a cada um de nós aqui, ao final desse dia, início dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Mês de julho aí está chegando ao final, né? Penúltimo dia. O desafio que eu tenho para mim e para você hoje, e domingo que vem, se assim Deus permitir, nós temos que colocar em prática o que nós ouvimos, né? Nós precisamos viver isso. É tão bom nós sabermos que Jesus anda conosco. Mas há um propósito, não somente nos fortalecer, nos consolar, mas há um propósito maior em Jesus andar conosco. A nossa esperança não está só neste mundo, está além deste mundo, mas como a gente olha para Colossenses, vai dizer, nossa mente está no futuro, na eternidade, mas os nossos pés ainda estão aqui na terra, então assim devemos ter os pensamentos ligados ao céu, mas o agir aqui na terra é importante. A forma como nós vivemos assim, né? Se nós fôssemos menos novos lá na igreja primitiva, seríamos desafiados como somos desafiados hoje. E então, nessa dependência de Deus, é um aprendizado, e ontem nós conversamos na célula, que é sempre um desafio. Diariamente, a gente precisa aprender a depender de Deus. A depender de Deus. E não depender de nós, da nossa força, da nossa sabedoria. E tem tantos textos que falam sobre isso. Mas, muitas vezes, nós dependemos de nós e não dependemos de Deus, infelizmente. Mas somos lembrados pela palavra a dependermos de Deus. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Falando hoje sobre essa prática nossa de vida em Cristo, eu lembro que na minha infância, na casa onde eu morava, na cidade, e mesmo sendo na cidade, era a minha casa, a casa dos meus pais, era como se fosse um sítio. Um pouco eu já contei para vocês aí, né? Lá nós criávamos vaca, porco, galinha, eu aprendi a plantar alface, rúcula, né? Enfim, era como um sítio na cidade. Mas uma coisa que eu lembro bem é que nós tínhamos assim um pomar muito grande na nossa casa. E o que me assombrava é que tinha anos assim que você podia escolher qual fruta você ia colher. Pé de bergamota, por exemplo. Aquilo era uma abundância tão grande de frutos que você, esse eu nem quero, vou pegar aquele que está bonito, melhor, né? Só que tinha anos que não dava quase nada, e você pouco aproveitava porque eram poucos frutos, e aquilo era uma frustração. Havia anos de abundância, de muita colheita, e havia anos de escassez naquele mesmo pé. Não vou dar uma explicação científica aí, nem não sou da área, né, para entender por que acontecia isso. Mas acontecia. Alguns dizem que tem que dar uma surra, um pé de fruta, para ver se ela fruta. Já ouviu essa história? Já, né? É umas coisas que eu não entendo se é verdade, mas tudo bem. Mas é isso, né? Havia essa experiência. O fato é que a Bíblia, muitos e muitos textos, foi citada pelo Giovanni também, outras vezes eu citei. A Bíblia vai nos comparar como Salmo 1, a nós como árvores, né? Que precisam estar junto a ribeiros de águas para então não sofrermos na época da seca, estarmos bem fortalecidos, mas especialmente para nós produzirmos frutos. Agora se imagina eu, guri, né? Lá, ficava frustrado, ia lá pegar fruta e não tinha. Agora Deus, em relação à minha vida, Ele veio ao meu encontro, e o que Ele encontra? Que tipo de fruto Deus encontra na minha vida? Eu sou uma árvore que fruto em abundância, frutos assim, que o Senhor se admira, né? E olha que fruto abundante, bonito. Ou Deus vem ao meu encontro e encontra a escassez de frutos, poucos frutos. Ou talvez como naquela vez que Jesus foi, encontrou uma árvore e não tinha frutos, só tinha folhas. Jesus nos encontra. E essa comparação não é para ter desanimado, né, realmente, mas ao mesmo tempo mas é assim para te desafiar a pensar, avaliar a vida, que fruto você tem produzido. Que tipo de fruto? Sim, João 15. Vamos ler. Texto conhecido. Eu quero trazer para a nossa reflexão.
João 15, verso 1 ao 8. Ok? Amém? Diz o texto. Pode passando ali, gente. Diz o texto, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Pode passar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Daí a palavra, né? Jesus, caminhando com seus discípulos, intencionalmente vai e passa por um pomar de uva. Esse texto melhor seria pregar em janeiro, fevereiro, lá na serra, né? Nós vemos naqueles pomares, lá na serra, aquele cheiro de uva, assim, e nós, ler esse texto, ficar olhando ali, né? Comendo uma uva, mas pensando nessa experiência que Jesus está vivendo com eles e dizendo para eles: olha, está vendo? Assim como essa videira se aplica à nossa vida com Deus, né? A nossa vida com Deus. Jesus, por meio dessa videira, né, ele vai mostrar que ele que nos escolheu, que você, outrora, não estava ligado à videira, e intencionalmente Deus vem e te conecta à videira. Então você passa a estar ligado à videira, e estar ligado à videira naturalmente deveria produzir frutos, amém? Naturalmente deveria produzir frutos. O contrário, né, não poderia acontecer, né? Já passou, tudo bem. Pode deixar. Então, quando a gente olha para o texto, nós vamos ver que Jesus vai usar essa figura, e está muito claro o texto, ele vai dizer que ele é a videira e o tronco, o caule, vamos dizer assim. O pai é o viticultor, aquele que trabalha nas nossas vidas e está trabalhando nos ramos, né? Ou seja, eu e você são os ramos aonde vai produzir os frutos. Fácil a compreensão, né? Muito fácil a compreensão, a aplicação disso, né? Só que no verso 8, Jesus ele vai dizer o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês, repito, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Você é o discípulo? Sendo discípulo, você tem que produzir frutos. Uma evidência de ser discípulo de Jesus é produzir frutos para a eternidade. Então, as pessoas estão aí na igreja e fazem coisas, mas que frutos estão produzindo, né? Aqui está da resposta que talvez você tenha feito a vida toda e eu faço constantemente para reafirmar minha fé. Qual o sentido da vida? Por que eu estou vivo? O verso 8 responde: você existe para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus criou você para a glória dele. Muitas vezes nós pensamos que Deus nos criou para a gente usufruir do que tem na terra. Amém? Também. Deus nos criou para ter uma família abençoada. Amém? Também. Mas não é esse o propósito final. Mas então Deus é tão egoísta, né? Tão egoísta que Ele quer a glória para Ele. E todos nós somos criados e vivemos para um Deus egoísta, que Ele quer ser glorificado. Algumas pessoas pensam assim. Já ouviu isso? Não. Tem pessoas que pensam que Deus egoísta é esse, que Ele quer ser glorificado nas nossas vidas. A questão é que, como foi Deus que te criou, e Ele sabe que no momento que você glorifica Ele, ali vai estar a satisfação da tua vida, a alegria de viver.
Nós nos enganamos pensando que a alegria de viver está em outras coisas. Não, a alegria de viver está no teu prazer em Deus. E em consequência você vai ter o prazer da vida, a alegria de viver. É assim. Então, aqui, como você foi criado por esse propósito, se você não vive para esse propósito, a vida vai ser insatisfeita. Enquanto você não decidir, eu vou viver para a glória de Deus, eu quero produzir frutos em que Deus seja glorificado, que Ele esteja em evidência na minha vida. Enquanto você não fizer isso, você não terá uma vida satisfeita, plenamente. Então, queria conversar com vocês sobre 3 lições sobre uma vida frutífera. E para ter uma vida frutífera, a primeira, ali, como ter uma vida frutífera, primeiro estar ligado à videira. E é o que Jesus diz ali no 4, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, aqui para produzir fruto é necessário permanecer. E essa palavra permanecer, depende da versão que a gente usa na Bíblia, pelo menos 10 vezes é repetida por Jesus. Tu tem que permanecer, tu tem que permanecer. Se tu não permanecer, tem que estar ligado, tem que estar conectado em Deus continuamente, senão não vai produzir fruto. E quando Jesus diz que nós devemos permanecer, isso que não é uma opção, é um mandamento, é um imperativo, permaneçam. É uma ordem. Algo que nós, como cristãos, devemos permanecer ligados ao Senhor. Agora, para você permanecer em Cristo, ter essa conexão, talvez o que é um desafio para todos nós é tanto na qualidade e na quantidade da nossa comunhão com Deus. Não adianta você ter muita quantidade se você não tiver qualidade. Na comunhão, na intimidade com o Senhor, passar o tempo todo com Deus, o dia inteiro com Deus, ali num encontro, no retiro, mas a tua cabeça lá não sei aonde. É preciso as duas coisas. E o desafio para mim, não sei se eu acredito que para você também, esse permanecer em Cristo é nós sairmos de um devocional diário e vivemos uma comunhão constante com o Senhor. É um desafio. Ter um devocional, aquele momento a sós com o Senhor é imprescindível para cada um de nós, aquele momento ali quando você está com Deus, lendo a Bíblia, oração, a comunhão com o Senhor, um tempo reservado no teu quarto de escuta. Mas não basta isso aí, porque o Senhor quer nos levar até uma comunhão mais ampla, que perdure pelo dia, mesmo no teu trabalho, pensando em outras coisas. Eu já falei aqui, quando eu trabalhava na empresa, em várias empresas que eu trabalhei, e agora então, depois como crente, mais uma vez, eu precisava me retirar daquele ambiente de trabalho, eu preciso ter um momento com Deus aqui no meu trabalho. As situações, não somente as dificuldades que eu estava passando ali, mas havia uma ânsia, uma necessidade de conversar com Deus ali no meu ambiente de trabalho. Então, vamos, que seja lá, que eu preciso do banheiro, vamos lá conversar com Deus um pouquinho. Ou dizer que está difícil, eu pedir ajuda, mas para dizer, eu estou conectado, eu estou ligado, não posso esquecer disso, porque eu estou no trabalho, porque eu estou na faculdade, porque eu estou na escola. É preciso nós estarmos conectados ao Senhor, quantidade e qualidade nessa comunhão com Deus. Relendo o verso 5, quando Jesus disse: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois vocês não podem fazer, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso aqui sempre me incomoda quando eu leio esse versículo. Na outra versão diz: sem mim não podem fazer nada. Me incomoda isso. Te incomoda também? No sentido de que, como assim eu não posso fazer nada? Eu faço tantas coisas. Como assim eu posso fazer coisa nenhuma? Mas eu posso, eu faço. E talvez você também faz tantas coisas, E Jesus está dizendo que, por mais que você faça um monte de coisa, mesmo sem precisar, sem estar em oração, Jesus está dizendo: você não pode fazer ou produzir nenhum fruto para a eternidade se você não estiver conectado com Deus. Um fruto que permaneça para a eternidade. Nós podemos fazer muitas coisas aqui sem Deus, mas o que vai permanecer para a eternidade, ter resultado na eternidade, é na tua comunhão com Deus, ou em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Não estou dizendo que agora eu vou fazer isso aqui em nome de Jesus, eu vou fazer. Mas quando você está em comunhão constante com o Senhor, tu está vivendo isso e está fazendo sempre em nome do Senhor, inclusive o teu trabalho. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito. Conta-se uma fábula, e até eu fiz um devocional sobre isso, quero relembrar, né? Um tempo atrás do filme devocional. Conta-se que um homem muito rico, ele morreu e ele foi recebido no céu, e um anjo levou ele para passear pela cidade do céu, então. E foi mostrando as casas, aquelas mansões, e aí mostrou assim, e ele perguntou se é uma casa enorme, linda, uma mansão, e o homem rico então perguntou: quem é que mora aí nessa casa? E o anjo disse assim: aqui quem mora é o Jair, o teu jardineiro. O meu jardineiro mora nessa mansão aí? Sim, ele mora nessa mansão. E aquele homem rico pensou assim: bom, se o Jair, que era meu jardineiro, que né, um homem simples, humilde, pobre, mora agora no céu nessa mansão, imagina eu então, né? Qual é a casa que eu tenho, que eu vou morar agora, né? E o anjo foi mostrando as casas, aí chegou lá no final e mostrou assim: esta é a sua casa. E eu falei assim: como assim? Era um barraco, simples, mal construído. E aí o anjo disse: essa é a tua casa. Como assim a minha casa? Não, olha a casa que era do jardim, lá maravilhosa, é a minha essa aqui? Como assim? Como é que pode ser essa casa ser a minha? O anjo respondeu dizendo: nós construímos as casas aqui no céu conforme o material que você mandou da terra. O que você enviou aqui para o céu é o que nos levou a construir a casa para você. O que você enviou foi isso aí que deu para nós construirmos. É uma fábula, né? Não está na Bíblia, tá bom? Não é verdade, é uma fábula, tá? Porém, ela pode nos levar a pensar, a entender, a exemplificar e refletir sobre como nós vivemos o reino de Deus aqui na terra, né? Porque na verdade os nossos frutos que permanecem por que nós produzimos é que o que está nos antecede no céu. Então, à medida que está produzindo fruto, esses frutos estão sendo mandados por você para o céu, né? É o teu depósito, podemos dizer assim. E quando nós construímos uma vida somente para o aqui e agora, sem pensar na eternidade, que vida estamos construindo? Que vida estamos construindo? O que estamos enviando? Né? Ou seja, quais os frutos que eu e você temos produzido? Que casa você vai ter no céu? Você vai se admirar da beleza ou não? Então, em primeiro lugar, o desafio é você permanecer ligado à videira. Gente, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Não desista de Cristo, mantenha essa tua comunhão com Cristo. Não, o produzir o fruto vai ser uma consequência, se você permanecer, se você buscar o Senhor, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a segunda lição é que nós não produzimos frutos para nós mesmos. Os frutos não são para você, né? O que nós vimos até agora, aqui falei, é que Deus, como viticultor, Ele está trabalhando nas nossas vidas para nós florescer, frutificar e dar fruto de muita boa qualidade. Mas em João 15:8, Jesus disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. A pergunta é: que fruto que Deus quer que eu e você venhamos produzir? Talvez você já se perguntou. Alguns textos o fruto está claro, né? Jesus vai dizer: produzo, e João Batista vai dizer: produza o fruto de arrependimento. O arrependimento é importante na nossa vida. É um fruto da nossa santidade, da nossa comunhão com o Senhor. Produza o fruto de arrependimento. Nós vamos lembrar lá que Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito Santo, né? Que é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, fé. Quer dizer, ali está o fruto do Espírito Santo que nós só vamos conseguir produzir nessa comunhão com o Senhor. Você até pode ter alegria, paz aqui no mundo, mas não a alegria e a paz que Deus dá se não estiver em comunhão com Ele. Não estiver em comunhão com o Senhor. Ganhar almas também é um fruto que nós podemos produzir. Ou seja, fruto é qualquer atitude ou ação que Deus valoriza e que glorifique a Ele. Que glorifique a Ele. Boas obras
não para ser salvo, mas porque você é salvo, como lembrou o Mateus no ano passado. Nós devemos produzir obras porque nós somos salvos, não para ser salvos. Então, se nós somos salvos, temos que produzir boas obras, bons frutos, né? Ou seja, se nós não produzimos bons frutos, há algo errado na nossa vida com Deus. Há algo errado. João 15, verso 11 e 12, Jesus disse: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Talvez aqui nesse capítulo de João, o que eu mais ouvi de pregações é sobre você ter alegria completa, alegria abundante. Geralmente, muitas vezes as mensagens são homocêntricas, né? De como você pode ter alegria, de como Deus pode te satisfazer. E é verdade. Mas só que o que Jesus está mostrando, que nossa mensagem, meu Deus, é uma mensagem cristocêntrica. No momento que você busca a Deus e você glorifica a Deus, você vai ter alegria completa. Porque essa alegria completa vai ser dada por Deus como consequência. E não pela tua busca, mas como consequência da tua comunhão com o Senhor. Eu não sei você, mas eu verdadeiramente passei a ter alegria verdadeira e completa quando eu conheci Jesus. Até conhecer Jesus eu tinha alguns lapsos de alegria e felicidade, né? Mas só fui conhecer a verdadeira alegria com Jesus. E continua sendo assim. Sem Jesus posso buscar outras coisas e ter alguns lapsos, algumas experiências de alegria, mas é Jesus realmente. A comunhão com Ele, estar ligado a Ele, que me dá a alegria verdadeira. Porque o teu propósito, então, é glorificar a Deus, produzindo frutos, você vai ter em consequência a alegria. Ou seja, o propósito de você produzir frutos está muito além da tua satisfação pessoal. Muito além. Você existe para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. E o desafio é nós estarmos focados no Senhor. E repare que qualquer árvore frutífera que tu vê por aí, ela não produz frutos para ela mesma. O fruto é alguém que vai colher para saborear, ou ela vai, os passarinhos vão usufruir, ou ela vai cair, vai adubar a terra, mas a árvore mesmo quase não usufrui do fruto dela, a não ser o adubo, mas é alguém que vai usufruir do fruto. E assim, você vai produzir frutos que não é para você, é para Deus e para as pessoas. Ame os outros, glorifique a Deus. Esse é o propósito de produzir frutos. Um rio não produz água para ele mesmo. A fonte, digamos, de água não produz água para ela mesma, para irrigar a terra e produzir, enfim, né? Nós não produzimos fruto para nós mesmos, mas é para que outras pessoas usufruam. Um pássaro não canta para ele, canta para alegrar, para a glória de Deus em primeiro lugar e para alegrar, né? E é da mesma forma, né? Nós produzimos frutos para a glória de Deus e para abençoar as pessoas, gente. Para abençoar as pessoas. Então, quando tu reparte o que tu tem com alguém, tu está abençoando alguém e está glorificando a Deus. Quando tu ora por alguém, você está abençoando a pessoa e está glorificando a Deus, né? Quando tu canta, quando tu limpa, quando tu organiza aqui, ou quando tu faz alguma coisa em prol de alguém, tu está glorificando a Deus e está abençoando a pessoa. Mas saiba que ao fazer isso, o fruto de você ajudar as outras pessoas a glorificar a Deus, tenha certeza que a recompensa vai ser a tua alegria. A Bíblia fala tanto sobre isso. Maior alegria é quem dá do que quem recebe. É isso. O fruto, produzir frutos é que vai dar o resultado da alegria na tua vida. Amém? Por último, terceira lição. Gente, nunca é tarde demais para começar a produzir frutos. Nunca é tarde. Não importa a tua experiência. Talvez até hoje você tenha produzido poucos frutos, mas ainda há tempo para você produzir mais frutos. Deus é o viticultor que está agindo na tua vida, né? Verso 2 diz ali: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, gente, provações na nossa vida podem ser um instrumento de poda de Deus, para você produzir fruto, não é para te destruir. A situação pode ser uma poda de Deus, pode ser que Deus trabalhando na tua vida, cortando algumas coisas, tirando algumas coisas, te afastando de algumas amizades, talvez que prejudicam a tua fé, para que você cresça e produza fruto. Agora, eu queria te desafiar, se você ali, como disse, nunca é tarde demais para começar a produzir frutos,
eu queria que você entendesse que você não deve ficar se comparando às outras pessoas. Porque o texto ali diz que alguns vão produzir fruto, outros mais fruto e outros frutos em abundância. Cada um de nós está numa estação diferente na produção de frutos e vamos produzir frutos numa quantidade diferente. Então não fique frustrado por você não produzir frutos como a outra pessoa e também não fique orgulhoso porque você produz mais que os outros. Se alegre em Deus, lembrando que quem produz fruto é Deus na tua vida, então a glória é dele. E nós usufruamos da alegria. Amém? Usufruamos da alegria. Então não fique se comparando com o progresso dos outros, né? Porque aliás a gente não sabe o que as outras pessoas estão passando, o que elas estão vivenciando. Nunca é tarde para produzir frutos. Alguns ramos podem estar caídos. Eu lembro que no pomar lá da nossa casa, dos meus pais, tinha um pomar, e quem fazia a poda era o meu pai, com a tesourinha aquela, né? Um outro meu irmão ia lá e podava. Eu olhava, me explicava, não entendia muito bem. Mas eles sabiam como podar aquilo, não dá para cortar de qualquer jeito. É quem entende que faz isso, é Deus que sabe fazer a poda na nossa vida. Mas havia alguns galhos, isso eu lembro muito bem, aqueles galhos caíam assim e ficavam meio, vinha chuva e soterrava, eles enchiam de barro, né? Então alguns ramos, nós precisávamos pegar aqueles ramos, erguer, limpar eles para colocar eles de novo no lugar para que eles agora limpos pudessem produzir frutos. Deus faz isso conosco também, às vezes nós caímos no pecado, caímos na tentação, estamos sujos na lama do pecado e Deus vem se abaixa e nos levanta para nos colocar de novo, porque a intenção de Deus é que você produza fruto. E você caiu, não era o plano de Deus, o propósito de Deus, mas Deus não te expulsa, não te corta, Ele te levanta, te limpa para levar você a produzir fruto. Amém? Que isso é o fruto do arrependimento, é o que 1 João 9 diz: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é o que o viticultor faz, porque ele está interessado em você produzir fruto. Então ele vai te limpar se você então se arrepende dos pecados, né? Alguns de nós talvez produzem frutos, mas talvez você poderia produzir mais fruto e não está produzindo. Talvez por descaso, talvez por preguiça. Você já produz, mas poderia produzir mais. E está deixando de fazer isso. Você tem condições de produzir mais. Você tem vigor, você tem saúde. Deus está contigo, Deus está comigo, né? E Deus vem nos podar para nós produzirmos mais fruto. Então lembre, você pode produzir mais frutos. Mas glória a Deus que outros entre nós estão produzindo muito fruto. E eu digo assim, quando eu olho outras igrejas, até fazendo uma comparação, eu vejo outras igrejas crescendo com muita gente, eu acho que eu fico enciumado e eu fico feliz, porque glória a Deus está produzindo fruto, é a glória de Deus, é para o reino de Deus, amém, aleluia, vamos lá. Nós não estamos competindo, nós somos ramos, o que nós temos é que olhar para nós e ver como nós estamos produzindo nossos frutos, que é esse que nós vamos prestar conta, não dos outros. Mas eu posso me alegrar com o outro que está com o cesto cheio de fruto, amém? Glória a Deus, porque Deus permitiu e Deus deu a capacidade a cada um conforme, né? Eu lembro do parábola dos dons e talentos, né? Conforme a capacidade. Então, glória a Deus por isso, em tudo Deus seja glorificado. Que eu creio que é o propósito daqueles outros irmãos estão fazendo isso. Lembre, Deus está sempre agindo na tua vida, todos os dias. Mesmo quando você não percebe, Ele está agindo na tua vida. Às vezes Ele vai se abaixar para te levantar, para te limpar. Às vezes Ele vai te podar com uma aprovação, com uma situação, mas nunca com o propósito de destruir, porque você venha produzir frutos, e frutos que permaneçam. E por fim, nós temos que lembrar que há um inimigo que quer nos levar a desanimar, quer nos impedir de produzir frutos, quer enviar pragas, né? Enviar pragas sobre o pomar para impedir que você venha produzir frutos. Não se engane, ele está agindo, trabalhando para tentar te desanimar ou te desviar do propósito de glorificar Deus e assim te impedir de produzir frutos. Lembra que em você agora, espiritualmente, há o DNA de Deus. O DNA espiritual de Deus, vamos dizer assim, está em você. Então, pode passar. Provavelmente o que pode estar impedindo você de produzir fruto é você mesmo.
Porque tem tudo em você para produzir frutos. Deus está em você, o DNA de Deus está em você, tu tem a palavra, tu tem o conhecimento, tu tem os dons, tu tem os talentos, tem tudo. O que precisa você cair em si, se arrepender e dizer: eu quero ser uma árvore que produz mais fruto do que tem produzido. E não é o lugar que vai definir quanto de fruto você vai produzir, é você mesmo, é a tua comunhão com o Senhor. Não são as circunstâncias que vão definir o quanto de fruto você vai produzir, é você mesmo. O Lou, eu lembro muito carinhosamente do Lou, todos nós lembramos carinhosamente do Lou, não tem como não lembrar carinhosamente do Lou, né? Mas o Lou, esse dia eu falava para a Ivone, lembrando que o Lou, ele contava que tinha um pastor, uma igreja, e o pastor tinha quebrado o braço, né? Tinha quebrado o braço. E aí ele foi pregar com o braço todo engessado, lá, todo quebrado, né? Pregou, e depois ele fez o apelo e chamou as pessoas para orar para as pessoas. Ele orou para as pessoas serem curadas, e as pessoas eram curadas. Aí parece contrassenso, né? Uma pessoa que está debilitada, deficiente, quebrada, está orando e as pessoas estão sendo curadas e ele está quebrado. Porque nós nunca estaremos 100% para ser bênção na vida dos outros. Nós nunca estaremos santos, perfeitos agora, ou completos, todo o conhecimento para ser usados por Deus. Porque é Deus que nos usa. Se tu tiver com o braço quebrado, espiritualmente, mas Deus pode te usar um outro braço de alguma maneira, Ele pode te usar para a glória dEle. Amém? E que um dia que o Senhor nos encontrar, Ele venha encontrar nosso cesto cheio de frutos. Cada um de nós com seu cesto, com frutos para oferecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.